Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terrorífico. Eu sou a Jess e no vídeo de hoje eu trago para vocês o meu ranking pessoal dos filmes de Pânico. Pânico é provavelmente a minha franquia favorita do terror, eu tenho até uma tatuagem para representá-la. E aproveitando o lançamento do 7º filme, que ocorre essa semana, ele estreia no dia 26 de fevereiro, eu resolvi trazer para vocês o meu ranking das produções. Lembrando que esse é, obviamente, um vídeo opinativo e subjetivo, e deixando claro também que nada do que tá aqui é fixo e imutável. Ninguém garante que daqui a um tempo, após mais uma maratona, eu não vou mudar de ideia. E nem preciso falar que teremos muitos spoilers, né? Do primeiro filme até o 6º. Então prossiga com cuidado se você não assistiu a algum deles. E mais, já vai pensando no seu próprio ranking também para deixar aqui nos comentários no final do vídeo, que eu com certeza vou querer saber. Enfim, sem mais enrolação, vamos lá. Começamos pelo 6º lugar, e nele temos Pânico 3, do ano 2000. Duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Concordo que essa é uma produção mega subestimada e ao mesmo tempo é uma das minhas menos favoritas. Ou melhor, é a minha menos favorita, mas apenas porque eu gosto mais das outras. Isso não tira a minha total admiração por esse filme criativo e ousado. Talvez seja o elo mais fraco da franquia para a maioria das pessoas, mas sinceramente isso não quer dizer nada, porque para mim todo o nível de qualidade dela é bem lá em cima. Ou seja, mesmo o pior filme dela ainda consegue ser muito bom. Ou, se você não concorda com essa afirmativa, tem que admitir que ele é, pelo menos, melhor do que o melhor filme de muita franquia por aí. Temos aqui a revelação de um vilão original, que é o Roman, ele que esteve verdadeiramente por trás da morte de Maureen Prescott e foi o responsável por manipular Billy e Stu do primeiro filme. Ou melhor, ele manipulou o Billy e o Billy acabou levando o Stu junto na onda. E não só isso, temos também a revelação de que esse cara, nosso Ghostface aqui, é irmão da nossa Final Girl, a Sidney, por parte de mãe. Ou seja, ele armou a morte da própria mãe. E desculpa, mas o Roman é muito cara, porque ele fez tudo isso sozinho, foi o único Ghostface que não teve parceiro e ainda deu o pontapé inicial, né, que levou a todos aqueles eventos do primeiro filme, como eu mencionei. Muito brabo mesmo. Pânico 3 também expande sobre o passado de Maureen, o que é perfeitamente justo, afinal é ela que assombra a narrativa por quase toda a franquia, e nos revela fatos tristes e trágicos sobre a vida dela. Além disso, é um dos segmentos mais assustadores da franquia, na minha opinião, e sem tentar muito. Digo isso por causa daquela cena que a Sidney sonha com a mãe, na verdade é bem mais um pesadelo. Ela sonha com a mãe voltando dos mortos e batendo na janela assim, pedindo pra deixar ela entrar. Até eu tenho pesadelo com isso até hoje. Totalmente bizarro e horripilante e com um toque de vibe de A Hora do Pesadelo, eu diria, que nem preciso dizer que é do mesmo diretor. Temos também a participação mais do que ilustre, embora breve, da queridíssima Carrie Fisher, que todos sentem falta até hoje, e outros nomes grandes do cinema também e da televisão, como Patrick Dempsey, Parker Posey e Lance Henriksen. Além do trio principal que todo mundo ama, os personagens secundários também são bem interessantes e ajudam a quebrar um pouco o tom sério e misterioso do filme, trazendo grande alívio cômico, até mais do que os anteriores. E eu não poderia deixar de mencionar a participação breve, porém marcante e sempre útil de Randy, meu personagem favorito, que antes de morrer, ele já tinha previsto que a vida da Sidney poderia se tornar uma trilogia e já tinha tudo preparado para esse momento. Quanto ao enredo, eu gosto demais da premissa, essa coisa da produção de um filme dentro de outro. Gosto também do desenrolar da história e toda aquela vibe de investigação que é muito mais presente e bem diferente dos outros. Acho tudo muito autêntico, bem feito e inclusive poderia tranquilamente ter terminado ali até então. Aquela cena final da Sidney finalmente se libertando e deixando a porta de
casa aberta causa ao mesmo tempo um tipo de alívio por tudo ter acabado, mas gera um desconforto e uma sensação ruim, absurda. Fica aquela dúvida pairando no ar, sabe? Será que acabou mesmo? Será que vem mais coisa por aí? E como a gente já sabe, realmente veio. Bom, em quinto lugar temos o sexto filme, Pânico 6, de 2023. Eu gostei bastante dele, não vou negar, não entendo o hate que ele tanto leva, porque é tudo bem brutal e bem feito, na minha opinião. A abertura é bem diferenciada, os personagens foram mais desenvolvidos. É basicamente um filme de Halloween, porque se passa nessa época do ano, então é super gostosinho de ver, mais ou menos por ali também. E, sinceramente, fechou tudo com chave de ouro. Pra mim, a franquia terminaria ali e pronto, final, acabou. E digo mais, dependendo de como o Pânico 7 vem, eu vou considerar aquele fim o definitivo e é isso. Um ponto negativo que eu posso citar tranquilamente é a imortalidade de alguns personagens. Como, por exemplo, a Mindy, apesar de eu adorá-la, ao contrário de muita gente que acha insuportável, e o irmão dela, o Chad, que ele já chega num nível ridículo, assim. Não tem nem necessidade disso, sabe? Eles acabaram de chegar, não são tão relevantes, a gente não é tão apegado a eles assim. Tá de boa, sério. Sobreviver uma vez pra ele já foi o suficiente. Sobre os assassinos, os três, né, o primeiro trio de Ghostfaces que tivemos, a motivação deles é bem interessante e realista, apesar de não inédita nos filmes. Queen representou bem as Ghostfaces mulheres dessa franquia, já o Ethan, o irmão dela, eu achei um pouco mais fraquinho, mas tá valendo. Agora, o detetive, pai dos dois, é super brabo e teve um final pesadíssimo, mas merecido, com toda certeza. Eu amo quando a Sam abraça esse instinto assassino que ela herdou do próprio pai dela, o Billy Loomis. Pra finalizar, falando de mais coisa boa, Pânico 6 é super brutal, tanto nas perseguições como nos ataques e nas mortes. É tudo bem violento e sangrento. Amei o retorno da Kirby, eu sempre fui uma das defensoras da teoria de que ela tinha sobrevivido, foi muito bom estar certa, eu adoro ela e que bom que ela foi super bem aproveitada e pôde sobreviver mais uma vez. As irmãs Carpenter também entregaram tudo, principalmente no final. Eu sou um pouco suspeita pra falar porque eu me tornei muito fã delas, principalmente da Sam, que é a minha favorita, e elas deram um show, um verdadeiro show e arrasaram demais. Pra mim, torna tudo ainda mais memorável. Não me levem a mal, mas esse é um dos motivos pelos quais eu tô bem desanimada pra Pânico 7. Em especial pelo fato que levou à saída de Melissa Barrera e Jenna Ortega. E em quarto lugar temos Pânico de 2022, o quinto filme. Pra começar, o grande lance desse filme é que eu assisti ele no cinema. E todo filme que eu assisto nessa situação intensifica minhas emoções, porque o universo muda dentro de uma sala de cinema. Pânico 6 eu também assisti no cinema e pretendo fazer o mesmo com o Pânico 7, mas acontece que com o Pânico 5 eu acho que eu tava mais numa abstinência da franquia, sabe? E pra mim foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida. Mas hoje eu entendo perfeitamente que ele é mais uma amálgama de tudo que já foi feito nela. Ou seja, não traz nada de exatamente novo, a maioria das coisas já estão manjadas. Os personagens, as motivações, as surpresas, mas acho que por ser uma sequência legado, isso é meio que já obrigatório e esperado, né? Então, assim, não é necessariamente ruim, na minha opinião. E querendo ou não, o quinto filme foi meio que um respiro de ar fresco na franquia, porque trouxe uma mudança de protagonismo que eu particularmente amei, como vocês já sabem. Acho que a Melissa e a Jenna sustentaram tudo muito bem, embora o elenco de apoio mais recente, os personagens novos, tenham sido mais fracos, superficiais e não tão bem atuados. Mas enfim, se Pânico satiriza os slashers, Pânico 2, as sequências, Pânico 3 tira sarro das trilogias e Pânico 4 dos remakes,
Pânico de 2022 brinca com as sequências legado. Ou seja, aqueles filmes que buscam resgatar franquias adormecidas há anos, sabe? Geralmente com personagens novos no estrelato e utilizando os mais antigos, originais, que todo mundo já gosta, como gurus, por assim dizer. Além disso, Pânico 5, na minha opinião, é uma carta de amor à franquia como um todo, aos seus fãs e ainda ao trabalho de Wes Craven. Mas talvez isso se dê realmente porque, sim, ele apela muito pra nostalgia. E eu acho que eu caí na armadilha, lamento. Ele é brutal pra caramba, divertido e simplesmente me cativou. Também é recheado de referências e fanservices que, pra mim, funcionaram. Mas acho que talvez alguns diálogos tenham sido, sim, forçados. Um deles é o próprio discurso da Mindy, que claramente é uma personagem feita pra desempenhar o papel de seu tio, Randy. Eu não diria nem substituir, mas com certeza fazer uma referência ali, só que eu acho que talvez ela não tenha a mesma naturalidade que ele tinha. Enfim, entre outras coisinhas que não me incomodaram tanto assim a ponto de jogar esse filme mais pra baixo. Agora, algo que me incomodou sim e partiu meu coração foi a morte do Dewey. Eu chorei horrores no cinema. Acredito que tenha sido mais pelo fator choque mesmo e justamente por isso que é algo tão desnecessário e irreal, principalmente quando a gente lembra de tudo que ele já tinha passado e aprendido com os massacres anteriores. Fica ainda pior que eles tiveram a pachorra de fazer isso com ele, mas em Pânico 6, como eu falei, ficaram com medinho de matar os personagens que acabaram de chegar, sabe? Se alguém merecia essa imortalidade dada pelo roteiro, que continuasse sendo o trio original. Quanto aos Ghostfaces, me julguem, mas a Amber se consolidou como uma das melhores pra mim, interpretada pela hoje vencedora do Oscar, Mikey Madison. O motivo dela e do Richie, de Jack Quaid, é meio besta, mas se parar pra pensar, até que faz sentido considerando o mundo que a gente vive hoje. Agora, o Richie em si é provavelmente o pior assassino na minha opinião, fica lá embaixo mesmo. Fraco, chato e ainda um adulto namorando uma adolescente. Não dá pra ficar mais fracassado do que isso. E vamos ao nosso top 3, também conhecido como os filmes da franquia que mais me trazem conforto. São os que eu mais gosto de rever sempre e, olha, foi muito difícil escolher o terceiro e o segundo lugar, porque eu os amo quase igualmente e daria a mesma nota, por assim dizer. Mas eu acabei decidindo dar prioridade pro mais antigo, que tem mais a vibe que eu curto e também o meu Ghostface favorito. Logo, abrindo nosso pódio, Pânico 4 de 2011 fica com a terceira posição. Eu amo esse filme e acho ele um dos mais geniais e divertidos que tem, vou sempre defendê-lo. Ele marca 15 anos do primeiro massacre e, como de praxe, mistura a violência de um slasher com humor super ácido, aquele mistério policial de quem matou quem e satiriza clichês do subgênero, nesse caso mais focado na era dos remakes. Ele também faz um comentário bem pertinente sobre o uso excessivo das redes sociais e a obsessão por fama online. Se a cena inicial de Pânico 6 já acertou por ser diferenciada, essa aqui é ainda melhor. Ela traz aquela proposta maravilhosa de um filme dentro de outro mais de uma vez e nos deixa indagando quem vai ser de fato a primeira vítima dentro do universo. Tudo feito de forma perfeita. Essa é uma obra que deixa claro que ama o gênero terror e não pede desculpas por isso. Pânico 4 também traz um retorno orgânico do trio original, com ainda mais química, entrosamento e carisma. Os personagens novos também são super cativantes, uns mais do que outros, mas o foco, não tem jeito, cai sobre a Jill, interpretada pela Emma Roberts. Ela é, inclusive, uma das Ghostfaces mais populares, diga-se de passagem, e não é à toa. Jill é extremamente icônica e tem um motivo super válido, sinceramente. Eu também gosto bastante do parceiro dela, o Charlie. No mais, é um filme bem equilibrado, com terror e comédia na dose certa. Ele é divertido, inovador e
inesquecível, com bastante humor, sacadas geniais, boas perseguições e ataques violentos. Sério, até hoje a morte da personagem Olivia me assombra, extremamente sanguinária e pesada. E em segundo lugar, finalmente temos Pânico 2, de 1997. Já começo falando de um dos Ghostfaces, que, como eu disse, é o meu favorito. Mickey tem um contraste interessante com o Billy, que é o seguinte: um diz para não culpar os filmes de terror pelos assassinos que se inspiram neles, já outro diz que vai sim culpar os filmes e montar sua defesa baseado nisso. Um queria se safar, o outro queria ser pego. Portanto, ao meu ver, o Mickey é ainda mais insano. Eu adoro ele, a personalidade, o jeito, as dinâmicas com os outros personagens, principalmente o Randy. Definitivamente deveria ser mais lembrado. E por falar em Randy, esse infelizmente é o filme que ele morre, um querido. Fora isso, tudo sobre essa obra é impecável, até mesmo as decisões mais idiotas tomadas dentro do universo dela. Eu acho muito bom mesmo, e orgânico, natural. Wes Craven realmente era o cara. É tudo divertido, assustador e inteligente, com alma, paixão pelo jogo e uma estética muito bacana. Não entrou na minha cabeça que tem gente que acha ele chato. Só é uma pena que a outra assassina, a mãe do Billy, não tenha sido uma Ghostface tão memorável. O motivo dela de vingança é bem convincente. O mais louco sobre esse filme é que o enredo vazou na internet no meio da produção, revelando a identidade dos assassinos. Ou seja, o roteiro teve que ser 100% reescrito e às vezes páginas dele tinham que ser finalizadas no próprio dia que a cena ia ser filmada, para garantir que nada fosse divulgado antes da hora. E no fim das contas, deu tudo certo, ainda bem. Se você estiver curioso, os assassinos originais seriam Derek, o namorado da Sidney, bem criativo, para não dizer o contrário, e Hallie, a melhor amiga dela. Honestamente, que bom que aquele roteiro vazou, porque o que recebemos acabou sendo infinitamente melhor. E em primeiríssimo lugar, não poderia ser outro. O primeiro, o original, o pioneiro, o maioral, Pânico, de 1996. Eu adoro relembrar o fato de que ele foi o grande responsável por trazer o interesse das gerações mais jovens de volta para o gênero terror e ainda reviveu e reinventou o slasher. Com sua cena de abertura chocante, subversiva, arriscada e icônica que já anuncia logo de cara que aqui vale tudo, Pânico chegou abalando estruturas e trazendo uma metalinguagem que poucas obras conseguem replicar, embora muitas tenham tentado. Tem um elenco estelar que pinga química e talento, perseguições memoráveis, muito bem dirigidas e sensacionais, trilha sonora incrível e uma cinematografia maravilhosa. Eu realmente só tenho elogios a fazer sobre esse filme, lamento, e não é nenhuma questão de ser suspeita para falar, porque eu não tenho problema algum em admitir quando algo que eu gosto pode não ser tão bom assim. É raro, mas acontece. Só que realmente esse não é o caso. Quanto aos Ghostfaces, sem dúvida alguma, Billy e Stu estão entre os melhores. E quando a gente para pra pensar, o Stu é muito mais assustador do que o Billy, porque ele é facilmente manipulável e não precisa de um motivo. A atuação do Matthew Lillard, quando é revelado que ele é um dos assassinos, é bizarra de boa e assustadora. Ao mesmo tempo em que ele mantém a essência e energia bobona do personagem, engraçado e tal, tem algo ali que muda demais, drasticamente. Enfim, filme 10 de 10, muito especial, de altíssima qualidade e sem defeitos. Obrigatório para quem quer entrar nesse universo do terror e também para quem simplesmente já ama o gênero. E aí, será que é válido fazer um ranking dos meus Ghostfaces favoritos também? E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se sim, não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo que a gente postar com mais conteúdo como esse, porque a gente posta toda semana. E preciso reforçar o meu pedido para que vocês deixem nos comentários o próprio ranking pessoal de vocês, que eu vou amar saber. Se quiser escrever, relatar os motivos para isso também,
pode mandar que eu vou adorar. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!